Muita paz, irmãos, tudo bom? Vamos continuar fazendo a nossa série a respeito das Escrituras Sagradas. Se você tem interesse em conhecer mais das Escrituras, se você tem desejo em aprender formas ao qual o Senhor Jesus ou os profetas têm deixado para a gente aprender mais sobre quem Deus é, o que Ele pensa, os juízos de Deus, a justiça de Deus, como Deus funciona, como Deus criou as coisas para serem, como as coisas vão se desenrolar, o desfecho destas coisas, as profecias, as promessas, o cumprimento de tudo aquilo que Deus nos criou para ser, fazer. Se você quiser conhecer mais dessa revelação, eu quero que você se inscreva neste canal, eu quero que você dê o seu like, porque nós vamos estar fazendo vídeos e mais vídeos a respeito do conhecimento da palavra e a elevação das escrituras da mesma forma ao qual o Senhor Jesus fazia no seu tempo e continua fazendo através dos seus discípulos. Eu quero que você compreenda que nesse vídeo e a partir também deste vídeo, nós estamos colocando aqui em xeque, nós estamos aqui expressando a forma ao qual Jesus se preocupava com as Escrituras, o quanto ele amava as Escrituras, como Jesus guiava a sua vida através da revelação daquilo que os profetas falaram e escreveram acerca da sua vida e da vontade de Deus, ou seja, o quanto Jesus era dependente do que estava escrito, para que você compreenda de onde Jesus ele conseguiu abstrair, absorver todo o poder, tanto do ser, do seu caráter, tanto do que ele começou também a fazer e está fazendo até hoje. Quem Jesus é, o que ele fez e o que ele pregava, numa dimensão que você talvez nunca aprendeu, talvez você nunca viu, provavelmente você nunca ouviu as coisas que a gente vai falar aqui. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, pode também colocar as notificações aí no sininho, você pode optar como todas, ou seja, todos os vídeos, tudo que foi feito no canal você vai ser notificado. Você pode fazer essa seleção dentro do YouTube e você fazendo comentários, colocando dúvidas, perguntas ou também colocando aí nos comentários assuntos ao qual vocês gostariam que fosse reportado no canal. Isso tudo ajuda os nossos vídeos a ganhar um tipo de efetividade, de evidência dentro do YouTube e o YouTube, de forma orgânica, começa também a enviar esses vídeos para outras pessoas que talvez tenham interesse nas Escrituras Sagradas, no Senhor Jesus Cristo, no conhecimento da espiritualidade a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo. Então, o nosso objetivo aqui é cumprir o chamado de Jesus, é ouvir a voz do Senhor e fazer o que o Senhor nos mandou fazer, é pregar o Evangelho, formar discípulos, capacitar e ensinar as Escrituras. E nesse vídeo vamos estar continuando a falar a respeito das 3 formas de conhecer as Escrituras. Eu falei no vídeo passado, se você tiver interesse vai estar na descrição do link, tá bom? O vídeo anterior. Você vai poder compreender melhor a respeito do que a gente está aqui depositando sobre vocês. A primeira forma de conhecer as Escrituras, na verdade, é a leitura da palavra, é ler. A forma de leitura ao qual você vai estar se submetendo é um ambiente calmo, é uma leitura de forma contínua, começando por inícios, ou seja, por exemplo, o capítulo 1 de um livro, o capítulo 2 do livro seria a sequência dele. Fazer leituras assim mescladas causa uma dificuldade para entender no princípio. Então, as pessoas ficam somente lendo alguns versículos, mas é muito difícil você compreender a mensagem se você não lê de uma forma contínua. Então, a leitura é a forma mais superficial do conhecimento das Escrituras e da forma também de conhecer a Deus. Por que nós lemos as Escrituras? Porque Jesus também lia as Escrituras. Porque há instruções a respeito da leitura e da leitura contínua das Escrituras. Por exemplo, você pode ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, onde vai falar que bem-aventurados ou muito felizes são aqueles que leem as profecias desse livro. São aqueles que ouvem as profecias desse livro, aqueles que guardam as profecias desse livro, porque o fim está próximo. Essa menção de 3 aspectos a respeito do conhecimento das Escrituras, ela é muito importante. Por quê?
Porque o texto de Apocalipse 1:3 é um dos textos base para aquilo que eu estou tentando ensinar as pessoas, aquilo que eu estou tentando passar a vocês, que são as 3 formas de conhecer as Escrituras, as 3 formas aonde você vai compreender como é que eu acesso um conhecimento efetivo e como é que eu entendo cada vez mais facilmente aquilo que está escrito e é considerado sagrado. Por que que é sagrado? Por que que Deus tem interesse em que as pessoas conheçam? Por que que a Bíblia é o livro mais conhecido, mais traduzido, mais debatido do mundo? Então, a leitura, o estudo e a meditação são as 3 formas que a gente vai estar abordando um pouco mais profundamente a cada vídeo, né? Nós falamos sobre a leitura, nós falamos sobre o estudo e nós falamos sobre a meditação das Escrituras. E nesse texto, por exemplo, em Apocalipse 1:3, ele fala sobre 3 formas de receber as Escrituras, né? As palavras da profecia deste livro, que seriam aqueles que iriam ler, aqueles que iriam ouvir e aqueles que iriam guardar, certo? Então, repare nas palavras, é ler, é ouvir e é guardar, certo? São palavras diferentes que reportam instruções, que estão carregadas de instruções diferentes. Então, cada detalhe dentro dessas instruções são especiais. Se você somente lê e não escuta, você já tem uma debilidade, você já está com algum problema. Se você só lê e você não vai guardar a palavra, então há um outro problema também nisso. Por quê? Porque a leitura serve para uma coisa, o estudo, que é este ouvir, esse estudar, esse questionar, esse estar atento, é uma outra forma de você estar, uma outra profundidade no nível de conhecimento, e o guardar um outro nível. Eu vou estar esclarecendo para vocês essas 3 formas. Então, qual a importância disso? É porque eu não estou aqui querendo trazer a você um conhecimento humano, eu não estou aqui querendo trazer uma opinião minha, eu estou trazendo a você um fundamento bíblico ao qual está em toda a Escritura, não somente um livro específico, mas em toda a Escritura, amém? Se vocês lerem, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 4, lá vai estar escrito: o que antes foi escrito para que houvesse ensino. E que ensino? A respeito do quê? Através de consolação e através da paciência revelada nas Escrituras, pudéssemos ter esperança. Ou seja, você pudesse ter uma visão de um futuro, do que esperar, de expectativa. Então, a sua expectativa, a visão do seu futuro, o que você vai esperar, está baseado naquilo que as Escrituras ensinam e através de 2 aspectos ao qual Paulo escreve ali para os Romanos, que é paciência e consolação. Então, esse é um dos versículos ao qual baseiam essa visão das Escrituras através do estudo. Por exemplo, em Lucas capítulo 2 também vocês vão ver que Jesus questiona e é questionado a respeito das Escrituras quando ele está no templo, quando ele tinha cerca de 12 anos, certo? Então, ali era um tempo em que Jesus estava estudando as Escrituras, para que ele pudesse, então, vir a ser o que ele é e o que ele foi. Também vocês podem ver, por exemplo, em Salmos, capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se detém em roda de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, quer dizer, em primeiro lugar, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eles vão dar os seus frutos na estação própria, as folhas não vão cair e tudo quanto fizer prosperará. Esse tipo de pessoa ao qual dá em primeiro lugar a meditação. A palavra, por exemplo, diz também: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, esse guardar no coração está atrelado a esta meditação, está atrelado ao espírito do homem. O coração na Bíblia muitas vezes está relacionado à alma, à pessoa, e às vezes está relacionada ao espírito do homem. Então, o coração é o espírito do homem, é onde um homem medita. Então, as Escrituras é a leitura superficial, é o conhecer as palavras que estão escritas. Simplesmente saber o que está escrito. Não é entender, não é compreender, não é falar sobre aquilo. É simplesmente repetição. É ler
para a repetição, para conhecer o que está escrito e saber, obviamente, o que não está escrito. Porque às vezes o que não está escrito é mais importante do que está escrito. A segunda forma do estudo é questionar, é perguntar, é trazer aquilo agora um conhecimento, é pesquisa, é saber o significado de palavras, contexto histórico, linguagens, é pesquisar de uma forma mais minuciosa aquelas palavras, as origens delas, os possíveis sinônimos, versões diferentes. Então, vai da pessoa dedicar-se mais a um tempo onde ela não vai ficar somente lendo, mas vai parar para pesquisar, certo? A terceira forma é meditação. Essa meditação é no espírito do homem, é onde você está em ambiente de oração, em oração constante, com o coração aberto para ouvir o que o Senhor quer tratar com você, quer dar uma mensagem, quer trazer a você uma transformação interna, de dentro para fora, para que esta palavra seja guardada em seu coração, para você não pecar mais contra o Senhor, para você ser transformado à imagem de Cristo e ser perfeito como Ele é. Estas são as três formas ao qual nós vamos estar agora estudando, e eu vou estar agora clareando para vocês no próximo vídeo a diferença de estudar, a diferença de ler, a diferença de meditar. Como é que eu vou fazer isso? Trazendo a vocês um texto bíblico e fazendo perguntas, para que vocês entendam no mesmo texto bíblico, perguntas diferentes vão determinar as formas diferentes de conhecer as Escrituras. Se você está lendo, se você está estudando ou se você está meditando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, fale algo que você acha que precisa ser acrescentado, dê a gente algum tipo de assunto ao qual a gente possa estar abordando também acerca das Escrituras, mas lembre que agora é tempo de exaltação da palavra, como Jesus amava as Escrituras, como ele se baseava, como ele ansiava, como a vida dele estava completamente conectada, tudo que ele falava era algo que estava escrito. Não existe nenhum texto, nenhuma pregação ao qual Jesus falou. Aonde Jesus ia, ele estava carregado de revelação acerca daquilo que estava escrito. Por isso, o Espírito de revelação, de entendimento da palavra esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.